Lá no computador. Vamos lá, eu queria saber se o bairro de Fazenda Grande 3 sempre foi asfaltado, teve luz elétrica, água encanada. Desde que eu vim para aqui, tinha asfalto, luz elétrica e água. Faltava muito, mas tinha já encanalizada. Água, esgoto já tinha. E as compras, já que a senhora falou que não tinha nada por aqui, tinham que ser feitas no centro da cidade e trazer para cá? Com certeza, fazíamos as compras no Superbox da rótula do abacaxi. E me diga uma coisa, com relação às primeiras linhas de ônibus que começaram a vir para o bairro de Fazenda Grande, a Fazenda Grande 3, a senhora lembra quais foram? A partir de quando, mais ou menos? A partir de quando eu não lembro. Agora lembro que rodou aqui a Transol, que era uma péssima linha de ônibus, e depois foi a Sul América. E com relação à recente ocupação, a recente construção de vários prédios aqui no bairro de Fazenda Grande, como é que a senhora vê isso? O que é que a senhora acha que pode estar se transformando dentro da região de Fazenda Grande 3, de Cajazeiras? Como é que a senhora vê isso? Está se transformando em um bairro muito congestionado, porque estão lembrando de fazer prédios, mas não estão lembrando da infraestrutura do bairro, que é linhas de estrada para escoar as saídas de carro e também mais linhas de ônibus, porque se está aumentando a população, tem que aumentar a acessibilidade, e aqui nós não temos esse serviço. Uma curiosidade, o que é que as pessoas diziam a senhora quando a senhora disse que vinha morar no bairro de Cajazeiras? E o que é que elas dizem hoje em dia ainda sobre o bairro? As pessoas diziam que a gente vinha morar no fim do mundo. E hoje todo mundo quer morar em Cajazeiras. Tá ok, então, obrigado. Sim, a senhora acha que a falta dessas quadras e etc. contribui para que o jovem fique sem ocupação? Acho sim. E com relação à criminalidade, a senhora acha que aumentou com o passar do tempo ou diminuiu? Como era isso antigamente, hoje em dia? Porque eu lembro que a Estrada Velha era vista como um local de desova antigamente. Hoje em dia já não se fala mais tanto disso. Como é que a senhora vê essa questão da criminalidade no bairro? Devido Cajazeiras ser um bairro muito grande e populoso, o nível de criminalidade aqui eu acho ainda baixo, pelo tamanho, pela extensão do bairro. Ainda pode ser considerado que pode sair e chegar a hora que quiser de forma tranquila, é isso? Isso, pelo menos aqui no pedaço que eu moro, eu saio, chego, não tem problema nenhum. Vamos lá, aqui a nossa entrevista sobre a história do bairro de Fazenda Grande 3, situado em Cajazeiras, na cidade de Salvador. Gostaria de saber qual é o nome do senhor? Eric Daniel Matos Santana. Qual a sua idade? 22 anos. Quanto tempo mora no bairro de Fazenda Grande? Há 21. Por que veio morar aqui? Você sabe dizer? Não. Quando você criou consciência, já morava aqui, é isso? Positivo. Quais são suas lembranças sobre o bairro de Cajazeiras, de Fazenda Grande, durante sua infância? O que é que você lembra que tinha, que não tinha, etc? Era um bairro em crescimento ainda. Era um bairro jovem que estava começando a ter um centro comercial também, e a população estava começando a vir para o bairro. Já existia um ônibus direto de Fazenda Grande para o centro da cidade? Negativo, ainda não tinha não. Começaram a implantar com o tempo. Com a população vindo para cá, para Cajazeiras, começou a implantar novas linhas de ônibus. O que é que você considera como as principais mudanças que o bairro sofreu durante esse período? O bairro ganhou de acordo com o crescimento populacional. Ele ganhou centros comerciais, lojas, teve também bancos, dentre outros comércios que viram que a população realmente estava começando a ter as suas necessidades e assim aumentando o crescimento econômico também no bairro. E o que você sabe sobre a história do bairro de Cajazeiras? Sabe alguma coisa? Que antigamente era uma fazenda bem grande e se tornou Cajazeiras justamente pelo número de pés de cajás que tinha aqui. E posteriormente foi sendo dividido em lotes e assim sendo vendido.
Com relação à infraestrutura do bairro, segurança, iluminação elétrica, saneamento básico, água encanada, como é que você vê esses fatores aqui? Sentiu alguma transformação? Sempre foi de boa qualidade? Como é que você vê isso? Negativo. Sempre, antigamente a prefeitura não visava muito a manutenção daqui. Com o crescimento ela começou a abrir os olhos para a população aqui e começou também a investir mais no sistema público aqui utilizado. Qual a sua opinião sobre a emancipação do bairro de Cajazeiras com relação ao município de Salvador? Muito boa, porque assim ele aumenta o número de investimentos aqui no bairro, melhorando seu sistema público oferecido aqui. Com relação à segurança, você vê alguma transformação nesse período de tempo? É um bairro que você considera seguro? Fazenda Grande 3 ainda é um bom lugar para se viver? Antigamente era muito bom, porque não se via muito número de crimes aqui em Cajazeiras, né? Principalmente é o que a gente fala, aqui dentro, poucas são essas vezes que a gente ouve falar sobre algum acontecimento. Mas tem mais gente de fora que sabe do que quem está aqui dentro. Porém, com o aumento da população, lógico que o aumento de criminalidade também ocorre. Com relação à construção dos novos prédios dentro do bairro de Fazenda Grande 3, como é que você vê isso? Qual a sua opinião sobre? O que é que você considera que pode mudar? Eu vejo muito bom que assim aumenta mais a extensão do bairro e também melhora a qualidade de serviço aqui. Você acredita que o bairro está pronto para receber essa grande quantidade de pessoas que está vindo para cá com a construção desses prédios? É bom em termos de extensão, porém em termos de serviço público tem que haver um investimento maior, entendeu? Porque com o número maior de gente, há um número maior de necessidade também, aumentando o número de transporte, e sistema de saúde também. Com relação à opinião das pessoas que não moram aqui sobre o bairro, o que é que o senhor geralmente ouve, ouvia? Qual é a opinião das pessoas que não moram em Cajazeiras sobre isso aqui, sobre essa localidade? O pessoal antigamente achava, nem conhecia direito, hoje em dia conhece, e a maior desculpa a ser apresentada é porque é muito longe. Porém, o pessoal começou a ver que o centro econômico aqui também é muito visado, só ser muito visado, principalmente pelas grandes lojas, e o pessoal gostou geralmente daqui, porque é muito afastado, não tem muitos problemas que tem na grande cidade. O que é que você considera que o bairro de Fazenda Grande 3, aqui na quadra C, ainda precisa? Precisa de um cartório, precisa de alguns serviços públicos que ficaram pelo meio do caminho. A extensão do metrô chega aqui ainda precisa de muita coisa. O governo investir mais aqui, abrir essa linha nova de Valéria, Caiazeira 11, há uma necessidade muito grande pelo investimento público e privado aqui. E enquanto jovem, você considera que Cajazeiras oferece opções de lazer ou ainda é preciso se deslocar até o centro? Há algumas opções de lazer, né? Para aqui, às vezes praça, quer dizer, alguns movimentos sociais que ocorrem aqui, porém ainda há necessidade de investimento aqui também. Principalmente pela área de teatro, pela área de música, dança, que muita gente precisa aqui. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. Começando aqui nossa entrevista sobre a história do bairro de Fazenda Grande 3, situado no bairro de Cajazeiras, na cidade de Salvador. Eu gostaria de saber qual é o seu nome? Tiana Caringue. Qual a sua idade? 25 anos. Há quanto tempo mora no bairro de Fazenda Grande? Se eu não me engano, 17 anos. E lembra por que veio morar aqui? Porque minha mãe e meu pai se mudaram pra cá, então eu vim com eles, bebê. Você tem alguma recordação do que o bairro tinha quando você chegou? Pouquíssima coisa, muita casa, um rodão com um poste no meio, não tinha nem praça ainda, né? E melhorou com o passar do tempo. O que você acredita que mudou de quando você chegou aqui até os dias de hoje? Melhorou o comércio, mudou a parte visível, né? Praça, as melhorias que aparecem no tempo de política, né? As praças, as postes, a iluminação, alguns transportes, né? Como os amarelinhos, os carrinhos de lotação. O que você
considera que o bairro ainda precisa? Precisa de muita coisa. Precisa de muita coisa. Precisa de hospital, precisa de prefeitura, precisa de mais estabelecimentos que dê suporte ao que os moradores precisam realmente, né? Porque, assim, ela tem capacidade de portar esses estabelecimentos aqui, né? Porque eles estão abrindo para fazer apartamento, casa, coisas que são né, necessárias, só que não mantém a estabilidade do povo, né? Desde que você recorda, o bairro sempre teve luz elétrica, água encanada, saneamento básico, ou você acha que esses são serviços que ainda são deficientes? São deficientes. São deficientes. Falta a organização em relação à água, né? Porque aqui mesmo onde eu me localizo, a minha casa, a água às vezes não chega com conta paga, né? Demora muito de chegar. Tem dias que fica sem chegar água, só chega de madrugada. Para lavar roupa é um transtorno. Pode até confirmar com vizinhos meus se você quiser. Né? A iluminação também é um pouco precária, porque às vezes a gente chega tarde e os postes não estão acesos e a gente paga, né? Iluminação pública, né? Na conta. Mas o que, meu Deus? Com relação à segurança do bairro, você acredita que houve algum tipo de melhora? Já foi melhor? Já foi pior? Como é que você vê a questão da segurança? Em questão de segurança, sinceramente, eu vou lhe falar a verdade. Nem melhora nem piora, porque não tem segurança. Aqui a gente mora, convive com nossos vizinhos, né? E teve um tempo que tinha uma segurança que a gente pagava, eles ficavam fiscalizando, mas eles passavam, apitavam e tal, e continuava acontecendo os assaltos, né? A gente sabia que tinha na rua, só que assim, nunca teve a segurança em si. A gente vive de convivência mesmo, assim, de vizinho, né? Conhece o pessoal, né? Só gente de fora que pode estar vindo para fazer as maldades, mas segurança nunca teve. E qual a sua opinião? O que é que você sabe sobre a história do bairro? Pouca coisa. Pouca coisa. Até porque eu também nunca parei para pesquisar, né? Sei muito sobre, se me perguntarem algumas coisas referentes ao bairro, sobre história da velha, localização, essas coisas assim mais básicas, eu acredito que dá para eu falar, né? O maior bairro da América Latina, certas coisas que a gente já ouviu, né? Só que para falar sobre a história do bairro, como foi fundado, os primeiros moradores, né? Se legalização, essas coisas todas, eu não sei falar muito. E qual a sua opinião sobre a emancipação do bairro de Cajazeiras com relação ao município de Salvador? É uma coisa meio conturbada, né? Porque você sai aqui por Cajazeiras, passa de Águas Claras, tem uma placa bem-vindo a Salvador no Retiro. Então a gente já não mora em Salvador. A gente tinha que ter já a emancipação, né? Porque necessariamente já não faz parte da Salvador em si. Vamos para o centro, é como se fosse a capital, né? Vamos para a capital. A gente já tem uma independência. Aí, como eu volto a dizer para você, falta a prefeitura, a emancipação é necessária, né? Mas daqui que aconteça, né, que o pessoal se organize, acho que a gente tem que aproveitar esses protestos que estão tendo, né, e botar essa pauta no meio para ver se influencia. E você que é moradora daqui há muito tempo, geralmente qual a opinião das pessoas sobre o bairro de Cajazeiras? E se ao longo do tempo você acha que essa opinião mudou de alguma forma? Em relação à melhoria sobre o bairro mesmo? Não, sobre o bairro de um modo geral de Cajazeiras. O que eu ouço de opinião é que está ficando bom, né? Mas realmente, quando eu era pequena, eu me lembro de pouca coisa. Realmente o comércio está melhorando, as pessoas estão mais ativas, né? Em relação à organização do bairro. Pelo menos onde eu moro eu sei que tem isso. Sobre, como é que fala, meu Deus, a organização de fazer eventos, né? Como aquele pessoal da Quadra D que faz a Casa que Canta, né? Tem as músicas, tem crianças que eles estão pegando as crianças para fazer percussão. Eu acho que essa organização de evento está sendo importante, né? Está trazendo melhoria, né? Os futebols dos rapazes que sempre tem, né? Grupos com uniformes.
Essa parte de atividade, organização, está interessante, mas falta muita coisa para o bairro, sim. Eu ouço as opiniões do pessoal e tem muita melhoria, mas falta muita coisa também, já que é um bairro basicamente quase independente. E com relação a as novas construções que estão sendo feitas no bairro, como é que você vê essa chegada dos novos moradores? Você acredita que o bairro tem infraestrutura para dar suporte a quem está chegando? Você acha que vai prejudicar de alguma forma? Como é que você vê essa questão das novas moradias e do aumento da população no bairro? O aumento da população, o bairro em si tem a capacidade de portar muita gente. Se ocorrer o aumento da população, das moradias, junto com o comércio, com as vias de trânsito, né? Junto com escolas que sejam boas, com hospitais, eu acredito que dá para se aumentar. Dá para se fazer mais casas, com certeza. Só que eles estão fazendo os apartamentos, as casas, estão construindo muito e não estão fazendo essa parte. Aí todo dia tem engarrafamento em um bairro. Se fosse um local, né, maior, ia ser pior ainda. Todo dia tem engarrafamento, acontece ainda acidentes, né? Aí eles não estão visando essa parte de melhoria para a relação de quem está dentro. Eles estão querendo que chegue, mas não estão vendo que quem já mora aqui, né? Que seria interessante ouvir a opinião desse pessoal, eu acredito. E para fechar a nossa entrevista, você, enquanto jovem, acredita que o bairro de Fazenda Grande, Cajazeiras, oferece opções de lazer suficiente ou ainda é necessário se deslocar ao centro para tal? Não oferece, não é suficiente. Mesmo com os que eu citei, que são essa parte da percussão para as crianças, da Casa que Canta, do futebol, né, das igrejas que fazem umas atividades, ainda falta uma iniciativa do bairro para que se acolha mais os jovens, que é necessário, né, que se acolha mais oportunidades de trabalho, né, de indicações, ou então até locais para se trabalhar no bairro que pode ter também, entendeu? Tá faltando ainda essa melhoria para a parte jovem do bairro. Tá ok, então. Muito obrigado pela entrevista. Então, vamos aqui com a nossa entrevista sobre a história do bairro de Fazenda Grande 3, situado em Cajazeiras, na cidade de Salvador. Eu gostaria de perguntar qual é o seu nome? Júlia Matos, Idade? 47 anos. Há quanto tempo mora no bairro de Fazenda Grande 3? 23 anos. Por que veio morar aqui? A princípio foi para ficar mais perto da família, né? Do meu marido, que morava todo mundo aqui, então viemos para cá com as crianças. E o que tinha no bairro quando a senhora chegou? Pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Muita carência de transporte, lojas, não tinha padaria, não tinha açougue, não tinha mercado. Muito difícil. E o que mudou de quando chegou para hoje em dia? O que é que considera as principais mudanças e etc.? A Cajazeiras teve um crescimento extraordinário nesses 23 anos que eu estou aqui. Em termos de transporte, houve uma melhoria, diversas linhas atuam no bairro hoje em dia. A segurança aumentou um pouco, né, devido à vinda do batalhão para aqui, para perto. Então, teve também os bancos que migraram para cá, vários bancos, e mercados grandes, e muitas lojas, e foi se expandindo, né? A melhoria foi, assim, visível. Eu vi que a senhora falou do transporte. Com relação à Estação Pirajá, a senhora acha que a construção da Estação Pirajá foi importante para o desenvolvimento do bairro de Cajazeiras? Não digo que foi importante, porque assim, antigamente, como era a EVA, era um sufoco. A gente via muita coisa, era uma desordem total, um caos total. E como para Cajazeiras só tínhamos esse acesso através da estação Estrada Velha do aeroporto, que antigamente é EVA, quando reformularam e botaram a Estação Pirajá, melhorou um pouco, mas não supriu as necessidades do bairro. Então entraram as outras linhas que vieram de outras empresas, né, para Lapa. Aí veio recentemente a Estação Mussurunga, que não tem muito tempo.
Mas a Estação Pirajá fazia um bom trabalho, não é, mas não supria as necessidades, que é um bairro muito grande e a Estação Pirajá sozinha não supria. Com relação à infraestrutura do bairro, aqui sempre houve luz elétrica, água encanada, saneamento básico, sempre foi asfaltado. Não, diversas ruas aqui não eram asfaltadas, né? Inclusive até hoje em dia a gente tem um problema seríssimo com o asfaltamento, porque o asfalto parece que derrete quando tem o período de chuva, então abrem crateras imensas. A questão da luz, tínhamos já a luz elétrica, o fornecimento era normal. A água é que é um problema, porque a Embasa nunca consegue suprir as necessidades dos clientes. Nós pagamos as contas de água, mas geralmente a água aqui só chega a partir de meia-noite, 1h da manhã, e de manhã, às 7 horas da manhã em diante, já não tem mais água caindo no tanque. Então, o abastecimento não é muito bom. Com relação aos esgotos, a gente ainda encontra muito esgoto a céu aberto aqui em Cajazeiras, né? Precisa realmente melhorar muito essa infraestrutura. E qual a opinião das pessoas quando a senhora falou que vinha morar no bairro de Cajazeiras, e a senhora acha que essa opinião mudou com o passar do tempo ou não? Como é que a senhora vê essa questão? Antigamente, quando a gente falava sobre o bairro de Cajazeiras, éramos vistos assim como ralé, criminosos, aquela coisa, meu Deus, bairro de Cajazeiras, não, você mora lá, é muito distante. Hoje em dia, quando a gente fala, eu moro em Cajazeiras, é um bairro muito bom, a gente ouve as pessoas falando, né, pela tranquilidade que a gente encontra ainda em Cajazeiras, em alguns bairros, né, como aqui na Fazenda Grande mesmo, é muito tranquilo. Né? Muito tranquilo. Nós geralmente não vemos muita coisa acontecendo. Ouvimos notícias, mas não vemos muita coisa não. E com relação ao... O que a senhora sabe sobre a história do bairro de Cajazeiras? A história do bairro de Cajazeiras é interessante. Essa Cajazeiras, na realidade, era uma fazenda. Era Fazenda Cajazeiras, era de um único proprietário, uma família, e era muito grande. Porém, com a falta do pagamento, né, dos impostos, o governo se apropriou da fazenda, né, tomou posse da fazenda. E na época do antigo Antônio Carlos Magalhães, ele repartiu essa fazenda em lotes, né, fazendo esse loteamento, e foi assim, antigamente o pessoal chamava de dizer que era uma favela planejada, mas se você for parar para analisar, tem muita viabilidade, né, o acesso não é difícil, tem vários pontos de acesso para Cajazeiras, e se tornou assim um empreendimento, porque as pessoas vêm, gostam e ficam. E não tem só pessoas de classe baixa, média baixa, são pessoas de classe alta. Se você entrar em várias quadras aqui mesmo na Fazenda Grande Trevo, você vai ver casas maravilhosas aqui. Então se tornou um bairro, antes era um bairro dormitório, hoje já não é mais assim. Hoje já é visto como um grande bairro, que Cajazeiras é o maior bairro da América Latina. E com relação a essa nova especulação imobiliária que o bairro de Fazenda Grande vem sofrendo, com toda Cajazeiras, com vários prédios sendo construídos, como é que a senhora vê isso? A senhora acredita que o bairro tem estrutura para receber essas pessoas? Como é que a senhora vê essa questão do aumento da população iminente? Isso é um problema. É um problema porque nós já tínhamos problemas de mobilidade por causa dos transportes que são deficientes. As empresas de ônibus não suprem a demanda, né, do bairro de Cajazeira, da população. E com esse aumento, tudo isso tem que ser revisto. Tudo isso tem que ser revisto. Outras vias de acesso têm que ser criadas para Cajazeiras. As frotas de ônibus têm que ser renovadas e ampliadas. A quantidade de ônibus é insuficiente para a quantidade de moradores que existem. Fora, assim, jovens que têm os colégios aqui, muitos colégios, e se torna praticamente um absurdo você entrar num ônibus quando você pretende voltar para Cajazeiras, porque você não consegue. Às vezes eu mesmo na Estação Mussurunga,
sai 2, 3 ônibus para poder eu conseguir entrar em um para poder vir embora. Então, assim, há o aumento da população, se faz necessário que o governo veja que precisa aumentar a frota de ônibus, infraestrutura, melhorar as vias de acesso a Cajazeiras, né? E também com relação à segurança. Precisa haver mais uma observação maior da parte da Polícia Militar, né, com rondas e assim, postos avançados da polícia também, para poder ter essa segurança, porque, inclusive, com o aumento da população, vieram também as invasões. Uhum. E, por fim, qual a opinião da senhora sobre a emancipação do bairro de Cajazeiras com relação ao município de Salvador? Eu sou a favor. Porque, assim, como Cajazeiras como eu já falei outra vez anteriormente, Cajazeiras é um dos maiores bairros da América Latina, né? Em número populacional, há uma necessidade de haver uma emancipação. Aqui em Cajazeiras, para se emancipar, precisa somente de um fórum, a prefeitura e que a própria população entre com esse pedido, que seja feito um plebiscito não, um referendo para que a população possa exigir a emancipação. Porque o plebiscito não é viável, mas o referendo sim. Então, sendo feito isso, eu acredito que o bairro só tende a melhorar. Porque aí vai ter uma administração, vai ter um gestor, né? E esperamos que seja alguém competente para poder administrar um bairro tão populoso e que a tendência mesmo desse bairro é crescer, é ir à frente, né? Existem muitos jovens que têm ideias maravilhosas, né? Em termos de cultura, em termos de até a viabilidade dos acessos aqui são discutidos pelos jovens. A gente vê nos pontos de ônibus, quando a gente para conversar. Então, tem muitos jovens com ideias boas que podem ser aproveitadas. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. Soube assim, eu sabia assim, que uma vez eu estava caminhando pelo Pistão com a Raimundo. É um bate-papo informal. Sim, senhora. Sim, senhor. Sim, senhor. A gente estava caminhando pelo Pistão, que eu caminhava de manhã cedo com o Raimundo, e aí a gente conversando, o Raimundo sabe muita história de lá, Raimundo. Aí eu disse assim, ô Raimundo, vem cá, e essa pedra aqui que diz que é a pedra que bota macumba, que bota não sei o quê, que bota despacho? Ele, rapaz, essa pedra aqui é histórica, isso aqui, o pessoal, os quilombolas, né, que fugiam, eles vinham se refugiavam aqui, se escondiam aqui, né? E isso aqui acabou virando um ponto de referência, né, desse pessoal. E é uma pedra tida como sagrada mesmo. Ela é sagrada para o culto afro, né? Ela é sagrada. E aqui é onde são colocadas as oferendas, se fazem manifestações aqui, o pessoal vem, faz o abraço simbólico, bota, né? E o pessoal do candomblé mesmo, eles fazem isso. E ela é tida como uma pedra sagrada. A pedra para o candomblé é um lugar sagrado, entendeu? Uhum. Então, assim, muitas são as histórias ali, muitas são as histórias. Tem diversas histórias. Raimundo sabe contar. Eu não sei contar, mas Raimundo sabe contar. Né? E ele fala assim, teve uma história que ali, se você parar, não é fácil de subir naquela pedra. Não é fácil de subir naquela pedra. E disse que uma certa vez, estavam perseguindo um escravo fugitivo. Eles estavam perseguindo a polícia, os cangaceiros, os cabras lá da fazenda do cara. Estavam perseguindo esse escravo. E ele aí veio correndo por dentro do mato e se deparou com essa pedra. E aí ele pediu aos orixás que livrasse ele dos capitães, dos caras, né? E de repente o cara se achou lá em cima da pedra. E os cabras vieram para pegar ele, não conseguiram de jeito nenhum subir. Ninguém conseguiu subir.
Não, e bala não pegava, não atingia, porque ele estava lá em cima. E não conseguiam subir. E os que tentavam subir caíam, não conseguiam, se machucavam. E desistiram de pegar ele. Então, sim, tem muita coisa, né? Muita história que seria bom até ser contada para que fosse preservado, né? Com certeza. É um objetivo desse trabalho, na verdade. Agora, depois eu vou perguntar a Raimundo. Raimundo sabe de mais história. Essa é uma delas, mas Raimundo sabe de mais história. A gente marca de conversar com ele. Eu, durante o processo da pesquisa, vi coisas que eu não sabia. Por exemplo, Estrada Velha foi construída por causa da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Era a passagem que os militares achavam para trazer os tanques, a artilharia e tudo, do aeroporto para a base naval. Porque eles tinham que passar por um lugar que não fosse visado. Então eles não poderiam passar por dentro da cidade. Eles não poderiam passar, como os inimigos não poderiam ver. Então eles tinham somente o acesso da Estrada Velha do aeroporto para poder passar. É tudo que é do jeito que é, né? Cheio de curva, cheio de... Né? É o que eu vi, o que o meu professor até falou, é que era um caminho que já existia, que as pessoas utilizavam para sair de Salvador para ir para Itapuã. Então elas seguiam ali até o final da freguesia de Pirajá e pegavam ali a Estrada Velha, por onde hoje em dia pega já ali, que passa pela Brasil Gás, para subir, pegava dali para poder chegar até Itapuã, da cidade de Salvador para Itapuã. Aí só fizeram asfaltar. E foi até norte-americanos que construíram a Estrada Velha, não foi uma construção nacional. Não foi nacional, não. E assim, como antigamente as pessoas andavam muito, ainda andavam muito de burro, de carroça, eles utilizavam por causa disso também, porque o acesso era difícil. Ou iam andando, ou iam de cavalo, de burro, de carroça. Entendeu? Com certeza. Que a família impetrou contra o governo para retomar a fazenda, né? Retomar a terra. Por isso que anteriormente a gente não conseguia a escritura da casa, né? Aí houve a anistia, que nós fomos anistiados de pagar, continuar pagando a UBS, né? Fomos anistiados e mesmo assim não conseguimos a escritura porque ainda estava com questão na justiça que os herdeiros do dono da fazenda queriam reaver as terras. Então, como Antônio Carlos Magalhães era Antônio Carlos Magalhães, ele fez com que, como se assim, molhou a mão dos herdeiros, entendeu? E aí conseguiu fazer com que um valor invisível, entendeu? Porque isso aqui valia muito mais, mas ele conseguiu calar a boca dos herdeiros e aí sim conseguiu fazer com que fosse reconhecido o loteamento, entendeu? Fosse reconhecido no cartório, na justiça, o loteamento. E daí foi que geraram as escrituras que a gente está fazendo aos poucos. Aqui a gente vai pegar a escritura agora, daqui da casa. Mas muita gente aqui já pegou. A minha também pegou há pouco tempo. Mas em algum momento nesse período deu a sensação de que vocês poderiam ter que sair daqui, alguma coisa assim? Não, porque assim, seria impraticável tirar tantas famílias de um lugar tão grande como Cajazeiras. E assim, não tem só casa, tem apartamentos. Então são N famílias. Cada apartamento desse são 16 famílias. Então não tinha como tirar todo mundo. Não ia ter como. Então era uma causa perdida. Eles estavam brigando por uma causa perdida. Teria sim, eles conseguir um valor. Mas como a CM era muito eficaz, então ele, com a lábia dele, conseguiu
né, dissuadir o pessoal da ideia de querer o que eles realmente queriam, que era o valor original da fazenda, né. Só que, como ele colocou, né, uma vez eu li numa reportagem dele, com relação a que eu tinha esse negócio aqui, mas não sei o que foi que eu botei, eu tinha, ele falando sobre Cajazeiras, né, que perguntaram a ele, e aí ele disse que o que os herdeiros queriam, na realidade, não chegava a um quarto do valor que eles deviam. Entendeu? Então, assim, o dono da fazenda, o pai desse pessoal, avô, eu acho já, que ele devia muitos impostos atrasados ao governo. Então, se fosse botar na balança o que ele devia e o que eles queriam, ia ficar, entendeu? Eles teriam ainda que sair pagando. Então, para calar a boca, eles fizeram um acordo e aceitaram o que Antônio Carlos quis dar. Agora, assim, diferente da maioria das pessoas aqui da Fazenda Grande, a senhora mora numa casa. Geralmente, a maioria das pessoas veio para apartamentos. Então, quando chegou aqui, já tinham muitas casas? Foi uma das primeiras casas aqui da quadra C? Como foi isso? Aqui, essa casa daqui era o posto da UBS. Era o posto de apoio da UBS, essa casa. Entendeu? A UBS ficava aqui. O escritório da UBS era aqui. Então, assim, essa casa daqui, essa daqui e as outras que tem aqui no caminho, esses caminhos aqui, quadra B, quadra A, B, C, D e E, até a via local, ali é a via local, até ali, o começo da via local, um pouco aquelas casas ali de baixo, são todas de 1985. Que foi quando foi lançado o conjunto Fazenda Grande 3, conjunto habitacional Fazenda Grande 3. Então, desde 85 essas casas foram construídas, foi desde 85, que foram entregues à população em 85, entendeu? Elas começaram a ser construídas em 84, se não me engano, na gestão, um ano antes, e foram entregues em 85. Então, a maioria era casa. A intenção era fazer um bairro popular, mas com casas. Só que como eles viram que a demanda, o pessoal começou a querer vir para cá, começou a querer vir, esse negócio de todo mundo querer moradia, querer sua moradia. Então, o que foi que eles fizeram? Nas áreas em que eles puderam fazer prédios, eles construíram prédios. É tanto que, se você observar, da quadra A até o final da quadra C, essas quadras, o número de prédios é menor do que o número de casas. É bem menor. E eles só construíram os prédios em lugares que eles viam que não era viável uma casa. Não era viável uma casa. Ou casas. Então eles só construíram prédios em lugares que não era viável a construção de casa. Bom, entendi. Entendeu? Pela própria estrutura do terreno. Entendeu? Sim, entendi. Aí porque quando eles construíram, se você puxar no Google a construção de Cajazeiras, de Fazenda Grande 3, você vai ver muitas casas. Depois são sendo construídos os edifícios, os prédios. É uma forma de agregar mais gente, né? A verdade é essa. E a intenção, primordial de ACM era fazer de Cajazeiras um bairro dormitório mesmo. Porque o pessoal vinha somente dormir. E trabalhava lá no centro. Entendeu? Mas como houve o crescimento dessa parte de cá do aeroporto, para cá para o aeroporto, Lauro de Freitas, foi puxando para cá, né? Paralela, foi começando a entrar aqui, aí veio Trobogi, Sussuarana, Nova Sussuarana, foi entrando, foi, né, se expandindo. Pronto. Não teve como o bairro de Cajazeiras não ter esse crescimento absurdo. Você vê que hoje em dia o comércio aqui é muito bom. Certeza. Muito bom. Aí nós já temos o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. São 4... Tem o Santander à vista ali, onde era a agência dos Correios. Pois é, entendeu? Aí temos o Atacadão, né? Que já é Temos o SAC, que não funciona como deveria, mas tudo bem. Temos o Batalhão da Polícia, temos uma delegacia de Polícia Civil,
Temos uma maternidade que não atende a demanda de Cajazeiras, mas está aí, precisa ser melhorada. O Lacere, que também precisa ser melhorado, porque o atendimento é péssimo. Temos vários postos de saúde, mas a saúde está precária. Tá? Escolas, temos muitas escolas, mas a educação também precisa ser revisada. Então, existe muita deficiência. Muita deficiência. E essas deficiências deveriam ser discutidas, e não são. Não são prioridade. Saúde, educação, segurança não são prioridade. Eles dão ênfase ao que não interessa, ao que não importa. Por exemplo, aí nós vamos votar Copa das Confederações. Para que isso? Um país não se faz com Copa, um país não se faz com futebol, um país se faz com estudo, com educação, com saúde, moradia digna. Um país se faz com cidadãos, homens honrados, mulheres honradas, crianças educadas, jovens que sabem o que querem da vida, mentes que pensam. O país não se faz com futebol. E eles deram ênfase à Copa. Estão dando ainda, porque em 2014 vem aí, né? Em 2014 vem aí. Só que assim, é inadmissível um país tão rico como o Brasil ter um déficit em saúde, em educação, como nós temos. É inadmissível. E se o povo realmente parasse para analisar, tirasse a cabeça do quadradinho de 8, né? E pensasse no futuro do filho, da filha, né? No próprio futuro, porque idoso está aí, né? Ao Deus dará. Não existe prioridade. O que você vê é descaso. Então, se todo cidadão parasse para analisar realmente, sentasse para discutir o que realmente interessa, aí sim o Brasil mudava o rumo. Aí se conseguiria mudar o rumo. Mas enquanto continuar assim, dando prioridade ao que não importa, a gente não vai caminhar muito, não. Certeza. O que foi, Bia? Entendeu? Entendi. Bom, estamos aqui prosseguindo com as entrevistas com relação à história do bairro de Fazenda Grande 3, situado em Cajazeiras, na cidade de Salvador, Bahia. Eu gostaria de perguntar qual é o seu nome. Valdina, Qual a sua idade? 56 anos, Há quanto tempo a senhora mora no bairro de Fazenda Grande 3? há 27 anos. Eu poderia dizer por que a senhora optou por vir morar aqui? De imediato, por falta de opção. Eu casei e foi onde eu consegui meu apartamento. Assumi, resolvi morar aqui. O que tinha no bairro quando a senhora chegou aqui há 27 anos atrás? Bastante verde, muito mato. Com relação aos serviços de eletricidade, água encanada, saneamento básico, as ruas, se elas já eram asfaltadas, como era a localidade nesse momento que a senhora chegou? Bom, havia todo o saneamento, água, luz. Agora, assim, com relação ao asfalto, eram alguns trechos, não eram todos. Alguns trechos, não eram todos completamente asfaltados. O que a senhora considera como as principais mudanças que a localidade sofreu nesse período de tempo? As mudanças são muito grandes, porque não havia uma panificadora no bairro. O único mercado mais próximo era o de Pau da Lima e o de Castelo Branco. Não havia mais nada. Comprávamos o pão onde estivéssemos na cidade, em qualquer lugar, e o pão chegava daquele jeito, todo amassado, todo acabado. Uma vez acabou o sal e eu cozinhei sem sal por não ter onde comprar.
Eu esqueci de comprar antes e cozinhei sem sal, porque não havia. Hoje, a mudança é visível e notória, porque nós somos o quê? O maior bairro hoje da América Latina. Temos bancos. Hoje, praticamente, nos falta um cartório, algumas 2 ou 3 agências bancárias e lojas de grande porte, como Americana, não sei o que dizem que tem previsão de chegar. A senhora considera a construção da estação Pirajá determinante para o desenvolvimento do bairro de Cajazeiras? Em relação à estação Eva, sim, melhorou, mas precisa de uma boa administração. É muito mal administrada, os ônibus não respondem os horários que deveriam fazer, precisa de alguém que realmente, banheiros, e toda a infraestrutura da estação está comprometida, está muito feia. E nós, que precisamos fazer uso, sofremos com essa falta de cuidados. A senhora citou o terminal Eva. Você poderia contar como era o terminal, para que servia, como era essa ligação entre o bairro de Fazenda Grande 3 e o centro da cidade, logo quando a senhora veio morar aqui? Nossa, é horrível até lembrar. Quando o ônibus era o mais precário possível, a empresa era a Transul e a cada 3, 4 horas algum despachante chegava, olha só gente, aquele carro ali é o que vai para a Fazenda Grande 3. Os homens entravam pela janela e nós mulheres, sacola, compras, ficavam pelos degraus do ônibus. Pense naquela guerra para obter um lugar bem sentado, porque muito distante, então era salve-se quem puder. E só os homens, como sempre, vinham sentados. Ok, eu gostaria de perguntar o que a senhora sabe sobre a história do seu bairro? A história do meu bairro é o seguinte, até uns 3 anos atrás, nós não tínhamos direito à escritura da nossa residência, porque este bairro estava na justiça, porque eu esqueci o nome da pessoa que tinha posse de todos esses lotes, e ele se negava, Dona Honorina, ela se negava a entregar a documentação de compra e venda. Então, se arrastou por muitos anos e só agora nós temos direito à escritura. E com relação à opinião das pessoas quando a senhora falava que vinha morar no bairro de Cajazeiras, e hoje em dia a senhora considera que essa opinião mudou? Com relação à distância, não. Quando digo que moro em Cajazeiras, até hoje ainda serve de gozação. O povo pergunta se comprei passagem antecipada. Se eu trouxe uma colega que reside em Alagoinhas uma vez para ficar aqui comigo, ela me disse que se tivesse ido para a casa dela, teria chegado primeiro do que vir para cá. E outra coisa, você perguntou o que mesmo? Não, eu tenho meus irmãos, eu vivo isolada de tudo e de todos. Não venho aqui porque dizem que isso aqui é um fim de mundo. Com relação à segurança no bairro, como é que a senhora vê isso? Tinha na época que a senhora veio morar aqui, como é que está hoje em dia? A segurança, na verdade, era divina, porque nós podíamos andar. Eu cansei de ir a aniversários infantis, chegava meia-noite, 11 horas, não fazia tanto medo, porque
Hoje a marginalidade está muito grande e um bairro que cresce como Cajazeira cresceu, então é justo que todas as consequências de um bairro, todas as influências de um bairro grande, ele também tem que sofrer. É muita marginalidade. Agora, em relação a outros, aqui ainda está tranquilo, mas não deixa de haver. Qual a opinião da senhora, pegando o gancho da última fala, com relação a essas novas moradias no bairro de Fazenda Grande 3 que estão sendo construídas? A senhora acredita que o bairro tem infraestrutura para receber essas pessoas? Como é que a senhora vê essa nova fase do bairro? Bom, depende muito desses novos moradores. Por ser um projeto do Minha Casa Minha Vida, eu acredito que o bairro precisa melhorar muito transporte, precisa melhorar alguns aspectos. Precisa de área de lazer, porque a vida não é só. Precisa de transporte, principalmente transporte. Ok, com relação à emancipação do bairro de Cajazeiras com relação a Salvador, qual a opinião da senhora? Segundo eu sei que Cajazeiras não tem estrutura para ser emancipada, porque ela não tem espaço mais para chegar, para vinda das grandes empresas, indústrias, no caso, o que seria viável, o que faria com que ela lutasse por essa emancipação. Mas eu seria de acordo. Ok, tem algum fato sobre a história do bairro ou alguma curiosidade que a senhora queira relatar desde que passou a vir morar aqui? Não. Nada que chame a atenção. Com relação à Pedra da Onça, que a senhora conhece da história, já ouviu falar alguma coisa do tipo? Não, nada digno de relato. Tá ok, então. Obrigado pela entrevista. Por nada, disponha.